Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje a palavra do Senhor se dirige a nós a partir do livro dos Juízes, capítulo 6, versículos 11 a 24. E a vocação de Gedeão, um dos juízes das tribos de Israel. O livro dos Juízes é obra do redator deuteronomista, possivelmente escrito após o exílio na Babilônia, por volta do século VI a.C. Ele está localizado logo após o livro de Josué e ele faz como que um relato daquele período intermediário entre o tribalismo e a monarquia, que vai acontecer a partir do livro de Samuel. No livro dos Juízes, nós encontramos 12 juízes, ou 12 salvadores. Cada tribo de Israel tem o seu juiz, o seu salvador. E Gedeão é um deles. O nosso texto hoje, então, fala da vocação de Gedeão. Uma vocação que tem uma característica de anunciação. Um personagem divino se manifesta a uma pessoa humana e lhe propõe uma missão. E é dessa forma que um anjo, personificando o próprio Senhor, se dirige a Gedeão, dizendo: "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Naquele momento, a tribo de Gedeão está em guerra com os madianitas. Uma guerra que provoca fome. E, diante dessas palavras, "o Senhor está contigo", sem dúvida que isso também nos remete para a anunciação do anjo Gabriel a Maria: "Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo." Gedeão, no primeiro momento, duvida dessas palavras, duvida dessa presença do Senhor. Ele questiona a presença do Senhor junto a ele, junto ao seu povo, perguntando ao anjo: "Se o Senhor está conosco, como é que está nos acontecendo todas essas coisas? Como é que estão nos acontecendo essas coisas? Essa guerra, essa fome, essa humilhação nossa diante dos madianitas." Na verdade, o questionamento de Gedeão é muito atual. Sempre que acontece algo que tem um caráter de sofrimento, de dificuldade, de dor, as pessoas questionam se Deus está de fato olhando para elas, se Ele está presente na vida delas. E Gedeão tem esse questionamento. O que nos chama a atenção é que o personagem divino não responde à pergunta de Gedeão. Ele, na verdade, provoca uma reação em Gedeão diante do que está acontecendo. E ele diz então a Gedeão: "Vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio." Aqui nós podemos trazer um pouco para a nossa vida essas palavras deste personagem divino, deste anjo a Gedeão: "Vai com a força que tens, com a força que te habita." Para nós cristãos, a força que nos habita tem um nome: é o Espírito Santo. O próprio Paulo diz isso a Timóteo: "Você, Timóteo, não recebeu um espírito de medo, mas um espírito de força." Então, assim como Gedeão, nós também somos enviados pelo Senhor para junto de uma comunidade, para junto do nosso povo, e com a força que temos, com a força que nos habita, libertar este povo de uma situação que não é do agrado de Deus. E assim, Gedeão, a partir desta palavra, ele coloca em dúvida, ele questiona o envio que lhe é feito. Ele pergunta a esse personagem divino: "Como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde e eu sou o filho mais novo do meu pai."
Na verdade, o que acontece com Gedeão? Gedeão é um homem sem fé. É um homem que duvida de Deus, que duvida da sua própria vocação, que duvida da sua capacidade de ser juiz, de ser libertador, de ser salvador da sua tribo. E ele vai contrapor 3 vezes o que o anjo, o que esse personagem divino lhe diz. Ele que vai questionando porque no fundo ele não quer assumir essa tarefa que lhe está sendo confiada. Mas o anjo não desiste, Deus não desiste do chamado e diz a Gedeão: eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. E assim Gedeão não consegue escapar da missão que lhe é confiada. Então aqui nós podemos perceber algo muito interessante. Deus não se deixa enganar pelas nossas desculpas, pelas justificativas que não se justificam quando nós queremos dizer não à missão que Ele está nos confiando. Deus espera que nós reconheçamos a força que nos habita, a força que Ele nos dá para respondermos à missão, respondermos à vocação que Ele dirige a cada um de nós. Portanto, a nós cabe reconhecermos a força que nos habita, o Espírito do Senhor que está sobre nós, como estava sobre cada um dos juízes de cada tribo de Israel. O Senhor espera que nós possamos lhe dar uma resposta como pessoas adultas, que não negam as dificuldades, mas que assumem corajosamente a missão que lhes é confiada. Que o Senhor, portanto, nos ajude a cada dia a passar desse papel de quem sofre uma situação de dor, de quem sofre uma situação de injustiça, para uma pessoa que se torna sujeito da sua história, da história do seu povo. O Senhor pede que nós ocupemos o papel que nos cabe hoje como colaboradores dele na missão de libertar o seu povo. Que a vocação de Gedeão nos dê a graça de respondermos com fidelidade ao chamado que o Senhor nos faz. Que assim seja.